Olá e bem-vindos. Olha, o jejum intermitente parece que está em todo o lado, não é? Prometido como uma solução quase mágica para perder peso, viver mais. Mas o que é que a ciência diz mesmo sobre isto? Hoje vamos separar o trigo do joio e ver o que há de verdade por trás desta grande tendência. Vamos começar com uma pergunta que, na verdade, vira de cabeça para baixo muito do que se pensa sobre nutrição. E se o segredo não estiver só no que se come, mas em quando se come? É essa a grande premissa do jejum intermitente, e é exatamente isso que vamos explorar a fundo. Ok, mas antes de entrarmos nos prós e contras, nos benefícios, nos riscos, vamos dar um passo atrás. O que é, afinal, o jejum intermitente? É importante deixar o conceito bem claro. Olha, a primeira coisa, e talvez a mais importante de entender, é esta. Jejum intermitente não é uma dieta no sentido tradicional. Não se trata de o que comer, mas sim de um padrão, um horário de quando comer. A ideia é alternar entre períodos em que se come e períodos em que se jejua. Os métodos mais conhecidos são, por exemplo, o 16/8, ou seja, 16 horas de jejum e uma janela de 8 horas para as refeições, e o 5/2, que significa comer normalmente durante 5 dias da semana e restringir bastante as calorias nos outros dois. E agora vamos para a parte que eu acho fascinante. A ciência por trás de tudo isto. Como é que o simples facto de não comer por umas horas pode trazer algum benefício? A resposta está num processo celular incrível que acontece dentro do nosso corpo. E olha, é um processo tão importante que até já valeu um prémio Nobel. O nome do processo é autofagia, vem do grego e significa literalmente comer a si mesmo. Parece estranho, mas podemos pensar nisto como o programa de reciclagem e limpeza interno do nosso corpo. Quando entramos em jejum, as nossas células ativam este modo de limpeza de primavera, sabe? Elas começam a identificar partes velhas, danificadas e a desmontá-las para reciclar os componentes. É um rejuvenescimento a nível celular. E o jejum? Bem, o jejum é um dos interruptores que liga este processo. E atenção, isto não é uma ideia da moda não, é ciência séria. O conceito já é conhecido desde os anos 70, mas foi só em 2016 que a sua importância foi reconhecida mundialmente. Foi quando o biólogo japonês Yoshinori Ohsumi ganhou o Prémio Nobel da Medicina por ter desvendado os mecanismos da autofagia. Ganhar um Nobel, isso diz muito sobre o quão fundamental este processo é para a nossa saúde. Então, como é que isto funciona na prática, lá dentro da célula? É como se fosse um sistema de gestão de lixo super organizado. O jejum dá o sinal de partida. A partir daí, uma membrana começa a envolver o lixo celular, proteínas velhas, organelas danificadas, e forma uma espécie de saco de lixo biológico. Depois, este saco funde-se com o centro de reciclagem da célula, o lisossoma, e lá dentro tudo é desmontado e transformado em energia e em novas peças de construção. É a eficiência do nosso corpo em ação. É incrível. Tudo bem, a biologia celular é fascinante, sem dúvida. Mas sejamos honestos, a maioria das pessoas não começa a fazer jejum a pensar na autofagia. O que atrai são as promessas, certo? Então vamos analisar as duas maiores, a perda de peso e a melhoria geral da saúde. Vamos começar pelo grande atrativo, a perda de peso. A ciência aqui é bastante clara. Na verdade, sim, o jejum intermitente pode funcionar para perder peso. Mas não é por magia. O motivo principal é que, ao limitar a janela de alimentação, a maioria das pessoas acaba naturalmente por comer menos calorias ao longo do dia. É basicamente uma forma de ajudar a criar um déficit calórico, sem ter de contar calorias a toda hora. E o que é que os números nos dizem? Bem, este gráfico mostra uma comparação bem interessante. Reparem, ao fim de 12 meses, quem fez jejum em dias alternados perdeu em média um pouco mais de peso do que quem fez uma restrição de calorias todos os dias. Mas a diferença não é assim tão grande. A principal lição aqui é que para perder peso, o jejum intermitente parece ser uma ferramenta eficaz, mas não necessariamente superior a uma dieta tradicional bem controlada. Ok, então se a vantagem na perda de peso não é assim tão gigante, por que todo este entusiasmo? A resposta, e aquilo que realmente anima os investigadores, parece estar noutra área, na saúde metabólica. E aqui, a palavra-chave é uma: insulina. E é aqui que a história fica mesmo interessante. No tal estudo, apesar de a perda de peso ter sido parecida nos dois grupos, o grupo do jejum intermitente mostrou uma melhoria muito maior na sensibilidade à insulina. Pensemos na insulina como uma chave que abre a porta das nossas células para a energia, o açúcar, entrar. Na resistência à insulina, é como se as fechaduras estivessem enferrujadas. O que o jejum parece fazer é lubrificar essas fechaduras, tornando o corpo mais eficiente a usar a insulina. E isto é absolutamente crucial na prevenção da diabetes tipo 2. Ou seja, sugere que, quando se come, pode ter um impacto hormonal tão importante quanto o que se come. Até aqui parece tudo muito bom, não é? Mas, como em quase tudo na vida,
ao outro lado da moeda. Agora vamos falar sobre a realidade, sobre os mitos, os efeitos secundários e, mais importante, os riscos que muitas vezes são deixados de fora da conversa. Vamos começar por desmontar o mito número 1, a ideia de que na janela de alimentação vale tudo, que se pode comer o que se quiser. Isso é completamente falso. A qualidade da alimentação continua a ser a rainha. De nada adianta jejuar se depois a alimentação for à base de comida ultraprocessada. Isso pode simplesmente anular qualquer benefício. E não falamos só de mitos, existem efeitos secundários bem reais, principalmente na fase de adaptação. É muito comum sentir cansaço, irritabilidade, dores de cabeça, o corpo está a ajustar-se a um novo padrão. A boa notícia é que, para a maioria das pessoas que o podem fazer em segurança, estes sintomas costumam ser temporários. Agora vamos ao ponto talvez mais crucial de toda esta conversa. É preciso ser muito claro nisto. Para algumas pessoas, o jejum intermitente não é só uma má ideia, é perigoso. Existem grupos para os quais esta prática é seriamente contraindicada. E é fundamental que esta lista fique bem clara. Grávidas ou mulheres a amamentar, crianças e adolescentes, pessoas com um histórico de distúrbios alimentares como anorexia ou bulimia, diabéticos que usam insulina e pessoas que já têm um peso baixo. Para qualquer um destes grupos, os riscos associados ao jejum intermitente superam, e muito, qualquer potencial benefício. E a verdade é que os riscos podem até ir além do que se pensa. Um estudo recente, feito em ratos na Universidade Federal da Paraíba, descobriu algo bastante preocupante: danos nos neurónios e no intestino, e isto em animais saudáveis. A própria investigadora principal disse que foi uma surpresa encontrar estes efeitos negativos. Isto serve como um grande alerta. A ciência ainda tem muito a aprender sobre os efeitos do jejum a longo prazo. Muito bem. Depois de olharmos para as promessas, para a ciência, mas também para os riscos, qual é o verdito final? Vamos juntar todas as peças do puzzle. A conclusão parece ser esta. O jejum intermitente pode ser, sim, uma ferramenta útil. Mostra potencial principalmente na melhoria da saúde metabólica, mas está longe de ser uma cura milagrosa ou uma solução universal. Não é para toda a gente e, como vimos, carrega riscos reais e ainda muitas incógnitas. E isto leva-nos à recomendação mais importante de todas e que não dá para enfatizar o suficiente. A pergunta "preciso de acompanhamento profissional para fazer jejum intermitente?" tem uma resposta clara. Sim, é imperativo. Só um médico ou um nutricionista pode avaliar se esta estratégia é segura para cada caso e, se for, ajudar a criar um plano que seja nutritivo e sustentável. Isto não é opcional, é essencial. E é com esta ideia que terminamos. O jejum intermitente é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa e com uma ciência fascinante por trás. Mas a popularidade não significa que seja universal. Talvez a pergunta mais importante a fazer não seja "o jejum funciona", mas sim "o jejum é a ferramenta certa para o meu caso específico?" E essa é uma pergunta que exige uma reflexão muito cuidadosa e, como vimos, o aconselhamento de um profissional de saúde. Obrigado por terem acompanhado esta análise